Hello, VIPs! Como é que vocês estão? Aqui é tão difícil que o Kobo copia tudo, a gente, até o bordão, viu? Copiaram o nosso bordão? Você copiou o meu, seu safado. Eu já tava aqui o nosso bordão. Eu achei que você não ia sacar isso, ô Gisele Bicalho. É o nosso, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo, que é crime, que é true crime. Esse nome gringo aqui no Brasil significa o quê, Luigi? True crime é crime verdadeiro. É você Crime contar real. a história de um crime que acontece. Só que aqui o brasileiro tá com um probleminha. Ele gosta de ouvir o crime gringo. Eu já gosto que quando Aí, você... já tô me Mas nem estressando, começou tá e você vendo? já tá... Né? Já tô me estressando. Entendi. Porque vieram falar mal de Tremembé. O crime gringo pode, mas isso daqui vai dar fama. Fama de quê? Fama pra Suzane não conseguir sair na rua, todo mundo xingando ela, tirando foto dela na faculdade. Gente, me poupe, tá? Eu não gosto de gente ignorante, não, viu, Vitor Hugo? Pegou? Peguei a referência, foi Eu bem. também peguei. Foi bem, mas... Pegou? Mas, também dona Gisele, eu vou te falar que, além da gente comentar, que a gente é muito curioso, né? A gente gosta de perguntar, a gente gosta de falar. Mas pra Eu gosto falar... tanto de true crime que eu fiz faculdade, fui fazer júri só pra viver o crime real na minha vida. Ah, você tá brincando, foi Por por isso. Deus. Olha E olha que meu pai aí. foi assassinado, viu? E eu acho que a nossa convidada de hoje talvez tenha sido por essa paixão que também foi pra essa carreira. Porque, além de ter uma carreira lá dentro do crime, porque ela é... Meu Deus, é difícil assim, ó. Ela faz seria tanatopraxista? Seria isso, E tanatopraxista. também é TikToker. E também é TikToker, mais de 6 milhões de seguidores. Aí é gente, Ou viu? seja, é gente, conta tudo, true crime na veia. Fala, sabe esses crimes de Tremembé? Ela sabe tudo. Então, seja bem-vinda, Maria, ao Muito Link VIP. obrigada, muito obrigada. Oi, gente. Tô ansiosa pra falar sobre as coisas aqui hoje. Eita, é muita coisa, né, Gisele? Vamos, nós vamos começar por quê? Eu vi essa semana, sabe qual, né? Qual? Porque existe um crime no Brasil que ele nunca abriu a boca para falar sobre o homicídio que ele cometeu, que é o caso da Eloá, que é uma menina que morreu muito jovem, aos 15 Inclusive, anos de tá idade, bombando agora, e né? que teve muita interferência Muita da mídia e de repercussão. uma forma muito negativa. Porque a mídia serve para dar luz ao caso, mas negociar com o bandido... Dar luz ao caso é uma coisa, mas participar do caso é diferente, né, Gisele? É isso. E a polícia, em alguns momentos ali, eu entendo que ela falhou quando deixa a menina voltar, né? A amiga A Nayara. a Nayara, amiga da Eloá, voltar pro apartamento. Ali foram falhas que uma pessoa pagou com a própria vida, que foi a Eloá, que infelizmente não está mais entre nós. Mas o causador de tudo isso, que é o Lindenberg, foi ele que atirou, né? O responsável é ele, inclusive paga pelo crime. Hoje está no semiaberto. E Em Tremembé. um desfecho interessante desse crime é que o pai da Eloá era condenado por feminicídio, estava foragido de Alagoas aqui em São Paulo, e quando ele passa mal ali naquelas 100 horas do crime, ele é preso e levado para pagar o crime que ele cometeu lá no estado de Alagoas. E o Lindenberg morre de medo, né? Dele ser transferido pra Tremembé e eles se esbarrarem também. Ele morre de E medo. parece que do tem pai dela. uma teoria, né, que a gente não pode afirmar isso, Deus me livre, que é algo muito grave, de que o pai da Eloá não só matou essa esposa, ex-companheira, mas como ele era um matador de aluguel. Então, parece que isso é um dos medos do Lindenberg. É, porque parece que... É real essa teoria de que ele é um matador de aluguel? Então, eu não tenho certeza se ele era um matador de aluguel. A única coisa que é comprovada é que ele realmente assassinou a ex-esposa, né? A ex-companheira dele. E aí saiu aí na mídia que o Lindenberg, ele tem muito medo, tanto quando ele for solto, né? Ir pro regime aberto e conseguir andar na rua e esbarrar no pai da Eloá, tanto lá dentro também, caso o pai da Eloá seja transferido pra Tremembé, né? Então, esses boatos aí são reais mesmo. Porque, Tivale, eles moram até hoje no mesmo bairro. Família do Lindenberg e família dela. Naquele Meu Deus. complexo ali de... Como se fala aqui em São Paulo? Aqueles complexos de prédios, é Coab? CDHU? Não sei. Tem Aqui, são CDHU, tem vários Coab, blocos, tem os né? dois. mas são moradias populares, é isso? Sim, é. E Os o dois caso moram da- próximos? Moram. E o caso da Eloá voltou bastante à tona por conta do documentário da Netflix agora também, E né? vai contar o caso dele dentro do Tremembé, parte 2? É, eu acho que se tiver temporada 2 de Tremembé, vai focar bastante no Lindenberg, porque ele apareceu por segundos, né, nessa primeira temporada, porque o foco não era no caso dele e da Eloá. Então, acho que agora, por conta do documentário da Netflix, vai desencadear mais dúvidas, ainda mais. Eu tava falando até pro pessoal do TikTok, tipo,
Eu era muito pequena na época do caso, eu tinha 4 anos, 5 anos. Então, eu não lembro de acompanhar ao vivo como a minha família acompanhou. E assistindo o documentário da Netflix, pareceu que eles viveram tudo, assim, sabe? E Então, foi esse muito maior. desespero, muito maior. Então, eu fiquei só Na pensando Netflix que... não consegue, porque eu tava na 8ª série mais ou menos, eu lembro que eu ia na rua, comprava no mercadinho 4 quilos de melancia e ficava chupando melancia e não Acompanhando tudo almoçava. ao vivo, né? Era assim, um filme. A série, o filme, né, porque um filme é muito pequeno, não dá pra mensurar o quanto foi... Pesado, assim, intenso. Foi e- assim, cara, foi um reality show. Ali Fizeram- foi. Foi um Se reality tornou, show a de um mídia crime tornou, real. Foi uma fez um loucura. reality Não, show, né? cara, Exato. começa quando o Lindenberg, ele quer falar com a Sônia Abrão, né? Ele quer conversar com a Sônia Abrão, tem a negociação. E não foi só ela também, jornalista, né? Exato. Outro jornalista Tem a também. televisão Mas ela entrando foi no demais. meio. Foi. Sabe? Ela falava com o Lindenberg, gente. O que é isso? É como se fosse o Luigi. Vou ligar pro Luigi aqui agora. Ah, Só que eu sou sequestrador. como e eu tô acho com a que- arma em 2 meninas. Exato, eu acho que na cabeça desses jornalistas, tipo, não passava a possibilidade de que ele realmente poderia tirar a vida da Eloá e das outras pessoas que estavam lá dentro. Eles estavam achando que era uma brincadeira, tinha até o povo achando que era uma prova de amor, que isso não ia acontecer, que era só um susto que ele queria dar na menina porque ela não queria mais ir. Mas Eu falei, gente, nos vocês não estão nossos- entendendo o tamanho do que tá acontecendo, sabe? O que a mídia tornou. Porque não só o GAT e a polícia, nos erros que eles tiveram, em colocar uma pessoa também já do GAT e negociar com o Lindenberg, que isso não existe, né? Já que o negociador não conseguiu mais ficar. E aí, junto com a mídia, tipo, tudo tava errado dentro daquele caso. Tipo, tudo errado. Não tem nada... Maria, você com a sua experiência, é perícia, mas você entende todo esse trâmite. Sim. O que a polícia errou ali? Em tudo? Errou em tudo. Errou já. E, tipo, quando o negociador foi embora, a forma também que o Gatti tentava conversar com o Lindenberg, tentar fazer uma amizade com o Lindenberg, aquilo não existia porque ele não queria aquilo, sabe? E quando ele viu que... Na própria TV dentro do apartamento, né? Que aquilo tava se tornando sobre ele, que todo mundo só sabia falar sobre ele, e ele viu que ele conseguiu o que ele queria. Então, ele tava gostando de ser o centro das atenções, então, o que era pra ter sido 2 dias de cativeiro, eu acho que na cabeça dele, ele gostou de ter ficado aquelas 100 horas com a Eloá, porque ele tava conseguindo tudo que ele queria. E eu acho que na cabeça dele, ele não achava que ele ia ser preso e tudo mais, tá? Porque ele ia tirar a vida dele, né? Na cabeça dele, ele ia querer tirar a vida dele, né? Então, tipo assim, ele foi vendo que foi se tornando uma coisa muito... que ele não esperava, eu acho. Ele não esperava tudo aquilo de mídia em cima dele. E quando ele viu que ele conseguiu aquilo, ele não quis mais que aquilo acabasse, sabe? E aí foi tomando um caminho totalmente desproporcional, assim. Eu sempre gosto de ler o criminoso, assim, entender a vida dele pregressa para ele se tornar aquilo. O Lindenberg é alguém que eu nunca consegui, porque depois ele nunca quis mídia em cima disso. Ele ficou até com medo de tanta coisa que foi. Não sei se ele foi agindo, Maria, pelo impulso, tipo assim, eu não posso soltar essas meninas porque eu vou ser morto. Ele E que falava eu vou pra fazer? polícia isso, né? Já sei que eu vou ser morto, Então ele tipo, foi segurando para tentar pensar em alguma coisa, só que é confirmado Será que ele não tinha a intenção de ser um mártir? Então, o Lindenberg, ele não tinha nenhum antecedente criminal. Todo mundo ali, tipo, foi comprovado que ele era uma pessoa completamente tranquila. Só que ele uma tinha pessoa batido na Eloá já uma vez, né? É, isso assim, até a Eloá, né? Até a Eloá, ele era uma pessoa tranquila. Só que já começou também no erro dele ter 19 anos Ela e a tem Eloá 12. 12. Isso. Isso pra mim já foi um erro, não é normal, sabe? Então, ele já não era uma pessoa que tinha uma cabeça tão no lugar assim, né? E muitas mulheres, quando eram filmadas, ele é muito apaixonado, ele ama ela. As pessoas normalizavam esse crime. Isso tem pouco tempo. A gente teve um avanço da sociedade em relação a isso. Eu vejo, assim, a Lei Maria da Penha, ela é boa, só que o ser humano falha em relação a ela, na aplicação da lei penal, só que a gente teve um avanço muito grande de lá pra cá no pensamento das pessoas, sabe? Sim. Você, que é uma menina mais jovem que eu, alguns anos, consegue entender que aquilo não é uma prova de amor. Alguém te sequestrar e colocar uma arma na sua cabeça, você tem que ficar comigo, só comigo. Não, ele te odeia. Naquela época, as pessoas achavam que isso era amor verdadeiro, a pessoa lutar pra ter você. E, na verdade, não. A pessoa tem que respeitar o seu lado se você não quer mais, sabe? E entender e seguir a vida, isso... E, assim... Depois de Eloá também, muitos casos que foram acontecendo, as pessoas foram linkando com a Eloá, né? Tipo, a Eloá também sofreu isso, então não é normal, sabe? Você não pode deixar chegar nesse ponto, porque qualquer hora alguém pode colocar uma vítima em cativeiro e fazer a mesma coisa que o Lindenberg fez com a Eloá, sabe? É uma coisa que é cotidiana, infelizmente, nos dias de hoje. E só tem tendência de piorar também, né? Então, o caso da Eloá serve muito de exemplo para as pessoas entenderem o que é amor e o que é submissão, o que é loucura, o que é, tipo, obsessão, sabe? Vai além, assim.
Foi um caso emblemático, né? Onde você, completamente. a Eloá, todo mundo lembra do caso de Eloá, né? A Eloá passou por isso, então, peraí, isso aqui ultrapassou o caso da Eloá. Já vi muita gente falando assim, não, foi pior que o caso da Eloá, sabe? Muita gente falando assim. Então, acho que virou um ponto, né, Gi? De referência. Que divide, né? É uma coisa que você fala assim, sabe... Isso aqui ultrapassou o ponto da Eloá. Não, foi quase igual o caso Eloá. Tipo, todo mundo pega o caso Eloá. E o que é ultrapassar o caso da Eloá? Porque ela foi morta, né? Exato. Então, assim, pra você comparar um caso da Eloá, então alguém morreu na mão de um feminicídio. Talvez o fato de ser torturada, né? Sofrido e depois morta. Então, tipo, é uma coisa isso que a gente não sabe exatamente o que aconteceu em cada hora dentro do apartamento, né? A gente não sabe o quanto ele batia nela, o que ela passou ali na mão dele, porque mas ela uma não tá aqui pra coisa falar. que foi comprovado pela perícia, pela Maiara, Nayara. é que ele só matou porque a polícia invadiu. Aquela explosão de bomba aconteceu, a polícia diz que é depois que eles ouviram um tiro, mas não, é porque ele viu que a polícia ia invadir não da forma que eles conversaram, que eles negociaram, e aí por isso o tiro aconteceu. Isso aí é fato. Então a bomba vem antes do tiro. Vem antes. A Nayara ganha um processo contra o estado de São Paulo. Sim, ela foi indenizada com R$100 mil. A tragédia que ela passou vendo a amiga dela sendo morta na frente dela, ela quase sendo morta. Mínimo, né? Só R$100 mil. E eu não sei nem se foi pago ainda, porque isso vira precatório e fica enrolando pra pagar. Tem isso também. E tanto que foi um trauma tão grande na vida dela que a Nayara não quis aparecer no documentário, ela não quer ser atrelada mais uma vez a este crime. E não quer ganhar fama também, né? Em cima da morte da melhor amiga dela. Você viu uma fofoca de que a cunhada de um dos irmãos da Eloá, né? Que ela tem 2 irmãos. Foi para as redes sociais falar, nossa, a Maiara não é amiga de verdade, nunca procurou a família. Você imagina? Mas olha o trauma, né, gente? A trauma de ter vivido isso? Exato. Maior prova de amizade do que sair de um cativeiro, voltar lá, chega a me arrepiar para falar, eu vou salvar minha amiga, eu vou convencer ele, não existe. Não mesmo. E outro erro da polícia também, né? Ter colocado na área de volta, depois dele já ter liberado ela. Esse pra mim, eu tenho uma lembrança disso. A menina... Não, tipo, vai lá negociar por nós. Eu falo, 15 anos! Eu falo, peraí. Menor de idade ainda, né? Não vai lá negociar por nós, por favor. Faça o nosso trabalho. Eu falo, pelo amor de Deus. Eles estavam vendo que estava tão ruim, eles não sabiam nem pra qual caminho seguir, que eles acharam que era uma boa ideia fazer uma garota de 15 anos retornar pro cativeiro que ela tinha sido liberada, sabe? E se colocando em risco novamente, assim. Não, é absurdo. E Maria, desde quando começou essa coisa na sua vida do interesse pelo true crime? Você é tanatopraxista. Então, gente, de onde começou isso daí pra você? Então, desde pequena, assim, o meu pai, ele era uma pessoa que ele se interessava muito pela área criminal, pela área da polícia. Ele sempre quis passar em concurso e, infelizmente, na época ele não conseguiu por alguns motivos. Então, ele sempre falava que quando ele tivesse uma filha ou um filho, ele ia tentar levar o máximo pra essa área, sabe? Que é uma área que ele gosta muito, assim. E outras pessoas da minha família também, tem gente que é da área, tem gente que também se interessa muito. Então, desde pequena, eu já fui criada com essa questão de ler livros muito sobre true crime, tanto casos reais quanto livros fictícios de terror, de investigação. Então, eu sempre gostei dessa questão de tentar descobrir tanto o que passa na cabeça daquele assassino que cometeu aquele crime, ou o que passa dentro das investigações, como que isso acontece. Então, quando eu fui, tipo, crescendo ali com 16 anos, que eu tava terminando o ensino médio pra entrar pra faculdade, eu falei, não, eu vou querer ir pra alguma coisa dentro dessa área. Então, eu até comecei direito na época, e já comecei junto com o direito também, já comecei outros cursos técnicos, que foi o curso de Thanato, o curso de auxiliar de necropsia eu também fiz, e fiz curso de perícia forense, investigação forense e perícia judicial também. Tipo, foi tudo junto com a faculdade ali, sabe? Então eu tava tão dentro daquilo todos os dias da minha vida que eu falei, não tem como eu sair desse caminho mais, sabe? E eu fui vendo que eu só gostava mesmo, assim, e quando eu vi, eu já tava dentro. E o que é? Eu vou falar Thanato, porque é muito mais fácil. Ela já lançou Thanato, então vai ser Thanato. Tanatopraxia, assim. O que é, né? Você quer saber? Isso. Então, a Thanato, ela é uma área da necropsia em que você recebe os corpos e você tem que preparar eles pro velório, para aquela última despedida dos familiares. Então, os corpos passam pela gente, ali no ML, a gente recebe eles e faz a abertura dos corpos, né? Faz a necropsia ali toda deles por dentro. Então, a gente hidrata os órgãos com os fluidos que precisa, os fluidos cadavéricos. A gente dá banho, arruma aquele cadáver com a roupa que a família envia pra gente. A gente coloca no caixão, decora o caixão lá com as flores, do jeito que a família pede e prefere. E depois a gente envia pelo agente funerário pra família poder se despedir pela última vez. Então, tem casos, a gente pega de tudo, né? Todos os casos e acidentes possíveis. E tem vezes que a gente faz essa análise por dentro, né? Pra poder hidratar os órgãos. E tem vezes que a gente faz só
por cima, assim, sem precisar abrir aquele corpo e tudo mais. Só que essa é a tanato em si, essa área da necropsia, assim. É uma coisa pra uma pessoa bem fria, né, Gi? É. Você é fria? Então, Uma pessoa assim, porque, cara, não deve ser Então, fácil. eu vou dizer que eu sofria só nessa área. Eu sou sentimental, assim, em qualquer outra questão da minha vida, mas quando se fala do meu trabalho, eu acho que eu me sinto na obrigação de ser fria, sabe? Porque se eu for chorar em cada corpo que a gente recebe, em cada caso que eu tenho que ler e ver sobre o laudo, eu tô perdida. Choro o dia inteiro. Exato, eu tô perdida. Então, assim, É tipo, não vira uma chave. Vira uma chave, exato. Eu não me considero uma pessoa fria, mas eu acho que a gente precisa ter esse semblante um pouco mais sério, sabe? Na hora de tratar sobre esses casos, assim, com os corpos. Porque eu sempre penso que tem ali no caso da Tanato, tem uma família que tá esperando pra se despedir pela última vez daquele ente querido, sabe? Então, se eu ficar chorando ali, não conseguir fazer meu trabalho, eu vou estar também não só me decepcionando meu trabalho, mas também decepcionando uma família, sabe? Então, eu penso muito isso também. Quer falar alguma coisa, Gi? Porque uma coisa que eu queria perguntar pra Maria era assim, você tem a paixão pelo true crime e tem a paixão pela Tanato. Sim. Então eu imagino que você já estudou inúmeros assassinatos famosos aí. Qual que mais te surpreende, assim? Quando você pega, você conta a história, você lê essa coisa de assassinos em série, tudo. O que mais te surpreende? Que você pega e você fala assim, pô, essa história aqui, Luigi, pra mim é a... Nossa. Meu Deus, um dia eu parei pra contar, no meu TikTok eu tenho mais 600 vídeos, só falando sobre casos, assim. Sim. Então, quando alguém me pergunta, eu fico tipo assim, eu sempre respondo a mesma coisa. Meu Deus, são tantos, porque cada vez que eu conto algum, eu vou ficar pensando naquilo e vou me surpreender, sabe? Não tem nenhum que eu olhe e vou falar, não, esse aqui é menos pior que aquele. Não, porque todos envolvem uma dor ali, envolve uma morte, sabe? Envolve uma vítima. Por mais que tenha sobrevivido, aconteceu algo assim, sabe? Mas eu acho que, se for ver por um nicho, eu acho que casos com crianças, assim, sabe? Assassinatos dentro da família. Mães que matam filhos, ou vice-versa também, por algum motivo torpe, sabe? Algum motivo nada a ver. Eu acho que me machuca bastante, assim, porque é uma... Principalmente quando são crianças muito pequenas. É uma vida que nem viveu ainda, entendeu? Que tá conhecendo o mundo agora e ela é interrompida, às vezes, por uma mãe que fez aquilo porque o padrasto não gostava da criança, sabe? E ela foi morta de uma forma injustiçada, assim. Eu acho que me pega bastante quando fala dos casos de criança, assim. Tremembé, vários... Minha amiga gringa, ela veio dos Estados Unidos, a gente saiu e ela falou, não sabia que no Brasil tinham tantos loucos. Fui ver... Nossa, meu Deus, Fui não ver sabe nada. Tremembé, que aqui só tem maluco. Eu falei, você acha que é o quê? Só nos Estados Unidos tem doido? E aquilo não é nada, Tremembé não mostrou nem a porque os metade, nossos né? crimes são diferentes dos crimes deles, né? E a pena também é diferente, o código penal é diferente, né? Que você... Daqueles crimes que foram mostrados e outros crimes de Tremembé, qual é o que te choca e te apavora mais? Eu acho que em Tremembé tem um dos casos que me deixou bastante, assim, tensa quando eu fui pesquisar sobre, porque ele não foi muito aprofundado dentro da série, né? Então eu fiz vários tópicos, assim, nos meus perfis, contando pra galera entender esses casos que também estão lá e não foram tão mencionados. Tem o caso da personagem Poliana, que na verdade é inspirada numa mulher chamada Luciana. E ela literalmente tinha duas irmãs mais novas, gêmeas, de 3 anos de idade. E ela chamou os 2 rapazes que ela tinha ali, ela fazia parte de um trisal, então ela chamou os 2 rapazes que ela tinha esse namoro e eles abusaram sexualmente das crianças. Ela colocou as duas em coma alcoólico, ela pegou a chupeta das duas e colocou uísque. E aí as duas, né, enfim, ficaram em coma alcoólico, então elas desmaiaram e ela colocou pra gravar os 2 abusando sexualmente das crianças e colocou aquilo em vários grupos de pedófilos. Pra ganhar dinheiro em cima daquilo, enfim, satisfazer essas pessoas. E aí ela só foi pega porque um desses homens que estavam nesse grupo de pedófilos chamou a polícia e falou, acabou confessando até um crime, né, que fazia parte desse grupo. Falou, eu vi isso, e eram umas crianças de 3, 4 anos de idade. E aí ela foi pega e levada pra Tremembé. Mais de 29 anos, eu acho. Nem eles aceitaram. Não. Nem os próprios nem pedófilos, os pedófilos viram aceitaram esse tipo de crime. É. A gente viu uma entrevista com a Sandrão, né? Foi domingo que ela Foi falou. domingo, eu né? assisti também no tempo que tava passando, domingo. Porque ela não fala que foi ela que matou, né? Ela fala que Não, ela fala que ela só fez a ligação. E que falou R$4.000 e tal. Isso, e que ela não tava também na hora, né, que atiraram no menino de 14 anos. Ela também fala que não tava, né? Mas assim... O que vocês acreditam? O que você sabe dessa história O do que vocês Sandrão, acreditam? Maria?
Da Sandrão? Então, a Sandra Regina, ela, com mais outros 3 homens, ela fez um sequestro no filho da vizinha dela, de 14 anos de idade. E ela pediu 40 mil reais de início pra essa família, senão iam matar o menino, né? Daí ela diz, nessa entrevista agora do Domingo Espetacular, que ela só fez essas negociações por ligação, mas que ela não conhecia a mãe do menino, não tinha contato. Também não teve contato com ele Durante o quando cárcere. ele foi... Isso, quando ele foi pego. Ela disse também que nem houve cárcere privado, que foi direto no lugar prainha, que ela chamava, né? Que ia acontecer lá o crime, e aí só ligaram pra ela perguntando se podiam matar. E ela disse que não autorizou, nem falou nada também, e quando ela soube já tinham matado. Ela disse que não sabia de nada, sabe? Mas ela foi presa com envolvimento na morte também, que ela sabia e tudo mais e tal. Inclusive o advogado dela, né, de defesa, tá pedindo pra retirar a Tremembé do ar, né? Por conta de estarem mentindo sobre o caso dela e tal. Ele entrou com esse processo aí. Né? Tá aí a justiça pra pleitear as coisas, se vai ganhar ou não. É Não. um processo público, gente, tem uma condenação. Exato. Se tem uma condenação com trânsito julgado, ela já tá aí no regime aberto, Já. pegou tudo do processo. E é isso, no processo fala, e se ela foi condenada por isso, por mais que ela fale, não fui eu, o júri entendeu que foi você. Teve provas pra E quem aí você julgar foi que- condenada por isso. Então mesmo, igual o caso do Nardoni, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. O júri entendeu que foi você, cara. Você foi condenado por matar sua filha. Acabou, é isso. O advogado fala A verdade isso, inclusive. processual é Sim. isso. O advogado o quê? O advogado do Nardoni fala, cara, você foi condenado, a justiça acha que foi você. Na coisa, e é isso. Até pra ele, né? Ele faz, até pra ele. Então, ele se fala. ele não acha, ele acha que entrou... Ou o caso do Nardoni foi a maior injustiça já vista no Brasil, ou o próprio Nardoni é o maior mentiroso nesses anos todos, que ele nunca aceitou, ele nunca confessou pros colegas, e ele sempre compra uma versão diferente quando perguntam pra ele. Até dentro Que de ele não Tremembé, né? Ele não, aceita, não assumia. Até dentro do Tremembé, Sim. com outros presos, ele não assumia. Então, E que lá não tá, ninguém tá ali pra julgar ninguém. Porque tá todo mundo ali condenado por algum tipo de crime. Existem crimes que são inaceitáveis lá dentro, tanto que fica em lugares especiais. Só que Tremembé é uma cadeia mais tranquila, justamente por isso. Porque existem muitos crimes muito cruéis dentro de Tremembé. Por isso que eles ficam juntos e sabem que não vai ter rebelião, como foi o caso na época da Suzane, que tiraram ela de Rio Preto, porque tentavam matar ela lá dentro, trouxeram pra cá, porque aqui é mais aceitável a conduta que ela praticou, né? E a Suzane é uma réu, confessa, desde o começo do caso, mas ela fala que foi manipulada, mas ela confessa mas ela é que... a própria manipuladora, né? É, Isso aí não a tem rainha dúvida da nenhuma. manipulação. É a rainha. Ela faz aquela Porque ela- coisa da manipulada, mas na verdade ela finge ser manipulada para manipular, na Não, minha. e ela não parou de manipular nem dentro de Tremembé, porque quando ela foi pra regime semiaberto, ela manipulou a Sandrão, ela O pra namoradinho que ela arrumou, que era feio, mas pelo menos tinha uma casa pra morar. tinha uma casa pra ela poder ter um endereço pra nas saidinhas ter onde ir. Então, tudo, gente, tudo que a Suzane faz é completamente manipulado. Tudo. E é tudo premeditado. Vou falar também Tudo. agora... tô fazendo aula de atuação, né? Não faz isso. O quê? Fala. Tô fazendo aula de atuação. E aí, as pessoas exaltaram muito a atuação de Marina Rui Barbosa. Só que o quê? Como eu gosto de analisar perfis, na análise do perfil da Suzane, tem algo muito forte nela, que é a infantilidade. Sim. Tem mesmo. E tem uma atriz que falaram que a atuação da não foi tão boa quanto da Marina. As duas A Carla tiveram Dias. atuações... Foi excelente. Só que a Carla Dias, no meu entendimento, e eu levei isso pro meu professor de atuação, eu falei, a Carla Dias se enquadra mais no perfil psicológico que os psiquiatras e psicólogos narraram do que a atuação da Marina. Porque a Carla Dias se faz de menininha, aquele olharzinho de baixo para cima. E a Suzane tem É isso. assim, né? Ela tem essa coisa de infantil dentro dela. É um traço psicológico dela, de querer se infantilizar para conseguir seduzir as pessoas. O Assir, no livro dele, no Tremembé, depois em alguma entrevista do Ulisses, ele fala isso. A Suzane transou com a diretora do presídio. Pelo grau de manipulação dela. A Suzane conseguiu manipular sexualmente mesmo o promotor. Ela prometeu um ato libidinoso. Aham. E aí, quando ela foi cumprir o ato libidinoso que ele transferiu ela pra Tremembé, ela vai na corregedoria e denuncia ele e ele é pego ali na hora. Portanto, que Ela ela é muito que ela é inteligente. sedutora, ela é manipuladora, ela fala bem, ela articula bem. Tanto que, com todo respeito à memória do Gugu,
ela engole o Gugu na entrevista. Ela engana, na verdade. Ela engana, né? Assim, o Dudu até dá 2 máquinas ali porque fica realmente, poxa, né? Vou dar uma chance pra elas. E o Gugu, um dos maiores comunicadores do Brasil. A Suzane nunca se arrependeu. O que esperar de uma mulher, né? matou Na os época, pais. uma menina que organiza a morte dos próprios pais. Exato, porque Ou ela seja, foi a mandante, isso aí também não tenho dúvidas Você nenhuma. acha que foi ela que mandou? Com certeza. Porque ela tem, na verdade, na hora que os meninos falam, eles Ela diz como contam. se ela foi convencida, né? Ela fala como se ela foi convencida pelos irmãos. Mas, na verdade, Eu acho ela que é o convence. contrário. Na No minha crime opinião. dela, Eu também ela acho. fala, meu pai me estuprava, na parte dela. Então, ele fica indignado e vai matar o Manfred. E acaba, né, ele fala que acaba tendo que matar a mãe porque ela acordou. Porque antes ia matar com tiro, acabou matando Sim, com com a barra paulada. de ferro. Com a barra de ferro. E Maria, assim, por você falar sobre os crimes reais, né? Você deve enfrentar algumas críticas, às vezes. Pessoal, algumas coisas que você vai abordar. Sim. Outro dia eu já vi um comentário de um colega nosso aqui, que é o Guga, né? O Guga Figueiredo, que ele fez um print que eu achei um absurdo. Uma internauta comentando assim, gente, a Suzane só cometeu um deslize há 20 anos atrás. Sabe? Ela comentou, vocês têm que esquecer isso e deixar a vida seguir. Mas eu imagino que você, por abordar esses crimes o tempo inteiro, contar nas suas redes sociais, você deve enfrentar críticas. Sim, sim. Sempre tem, porque a galera às vezes não se agrada muito com a forma que a gente conta, gesticula muito, o tom de voz. Tudo isso cai naquela questão de, o respeito pela família, o respeito por aquele caso, pela vítima, enfim. Mas, e no começo, quando eu comecei a gravar vídeo lá em 2022, eu tinha muito isso de não prestar atenção nessas coisas, sabe? Então eu sempre levei muito a sério, sempre tomei muito cuidado com os casos, mas eu nunca tomei cuidado com a forma que eu falo, assim. Então, às vezes, a gente acaba soltando uma coisa ou outra que só depois, quando alguém te pontua, pode ser te xingando e ameaçando você e sua família, como já aconteceu comigo, ou pode ser só, tipo, dando Já uma sofreu crítica. ameaça? Já. Várias vezes. Meu Deus. Já. Ainda bem que foi no passado, mas já, assim. Pelos fãs da Su, porque eles chamam ela de Su, não é nem Suzane. É Su. É. Pelos fãs da Sul, não sei, mas eram por pessoas assim que não. Sabe aquele estereótipo de pessoa que não tem nem foto de perfil, não tem nada, porque também tem medo de se falar mal não descobrir quem é? Então teve uma época que eu levei bastante hate, assim, que eu fiquei bem depressiva, fiquei bem mal, assim. Mas aí, com a terapia, tudo ajuda. Mas sempre é sempre essa questão de tomar cuidado com os casos que a galera vem cá em cima da gente. Então eu acho que eu amadureci. Não tenho certeza que eu amadureci muito e continuo amadurecendo nessa questão de abordar os casos, sabe? Porque a gente sempre tem que priorizar, em vez de a nossa visibilidade, o nosso sucesso, a dor da família e aquele caso, sabe? Então, eu tomo bastante cuidado, tento sempre, assim. Mas sempre vai ter alguém pra falar, sempre. Tem um caso que... Você lembra os casos que você mais sofreu hate quando você contou para os seus fãs na internet? Eu lembro que sofri bastante hate no meu primeiro caso que viralizou muito, assim, quando eu comecei a internet, que foi o caso do Gabriel e do Gabriel Kuhn e do Daniel Petri, que aconteceu em Blumenau, em Santa Catarina. Acho que foi em 2011, se eu não me engano. E aí, o Daniel tinha 16 anos e acabou assassinando e esquartejando o corpo do Gabriel de apenas 12. Eles se encontraram em casa, assim, e eles eram amigos, acabaram se desentendendo. E aí também até parece, assim, que pelo legista que o Gabriel tenha sido abusado também pelo Daniel e ainda estava vivo quando foi esquartejado. Então, a galera caiu bastante em cima de mim, porque falaram que eu não estava tendo tanto cuidado assim pra contar, sabe, o caso. E assim, realmente, não é que eu não tomei cuidado com os casos, mas a gente tá muito assim... Alvoroçado. É que você quer contar a realidade, né? Exato. Então, às vezes, a gente tá muito, tipo assim, também em choque com aquilo e você quer passar aquela sua vontade, aquele seu choque pros outros e aí parece que você tá gostando de contar aquilo. E óbvio que não, sabe? Mas aí, então, eu lembro que foi, bastante esse caso que a galera caiu em cima, assim. Teve um caso que chocou o Brasil, que literalmente parou o Brasil, e a lei foi alterada. Foi no ano que eu nasci, né? Foi 91, né, Luigi? Qual? Que Daniela Pérez, 91. infelizmente, foi morta de uma forma brutal pelo Guilherme de Pádua, que morreu quando... Não dá pra entender, né? O que era até hoje de jeitinho que ele disse que era uma coisa, depois muita gente disse que não. Eu tava tenho com o Frota aqui, certeza. eu falei, Frota, a vida inteira eu achei que ela tinha um caso com ele, por quê? A minha avó me contava esse crime e falaram em algum lugar que ela tinha um caso e ficou isso na minha cabeça. Não que se justifique, pelo amor de Deus, mas é porque
Quando é um crime passional, tô apaixonado por você, você ainda consegue entender a loucura de uma mente diabólica apaixonada. Mas O caso do Lindenberg também. que é assim, matou por quê? Matou porque estava apaixonado por ela, Passional. louco, né? Crime passional, né? Existe nessa tipificação. Só que matou porque ele ia perder o papel de par romântico com ela, da novela que a mãe dela tá fazendo. É mais louca ainda. É uma coisa assim, em que mundo que esse cara vivia? Porque era só uma novela que ele tava indo bem, beleza, só que é uma trama que o final era ela com o Fábio Assunção, e ponto. E parece que ele também recebeu menos cenas ao longo da trama e isso ele foi irritando ele também. Tem essa hipótese também, né? Então, ele ia falando, pô, Dani, fala pra sua mãe, fala pra sua mãe. Exato. Só que já era uma conduta, assim, de um cara meio maluco, né? Que ele cercava muito a Dani, ele ficava em cima. Ele gostava dela, tem certeza absoluta disso, que ele era Tinha apaixonado nela. uma coisa sexual, que ele se acabou se apaixonando. Ou talvez por conveniência, né? Então. Imagina eu namorar com ela aqui fora, filha da autora de novela, vou estar em todas, o Brasil já tá gostando do casal. Eu tenho certeza que a Daniela nunca teve olhos pra ele. Eu acho que isso foi uma coisa que ele criou na cabeça dele mesmo, de maluco. De tudo que você já viu, pela sua concepção, você acha que não? Certeza. E aí ele mata ela, ele fala que não mata, né? Que quem mata é a esposa que estava grávida, a Paula. Mata ela com golpes Paula de Tomás. punhal e tesoura. Não era punhal? Acho que era tesoura, Só que agora, né? Já foi uma dor muito grande pra mãe, morreu, tá daquele jeito. Parece que agora estão revivendo isso, mostrando que aquilo ali era um pacto, era algo como se fosse um pacto com algo, sabe? Eu vi também essa teoria de que eles estavam tendo que fazer um pacto pra cumprir uma promessa, assim. Isso, E a a promessa Daniela da foi, religião dele, da seita, não sei. Eu acho que isso é história, Mas quem fala que parece é o nosso doutor segurança. É, o Jorge Lordello. O Jorge Lordello fala que aquilo ali era algo bem como se fosse pela realmente... forma, ela levou mais de 15 tesouradas também, porque né? A posição da... Aí é uma coisa até que você pode falar, porque a posição das facadas, ele diz que parece que foi uma coisa que parecia ser uma coisa ritualística. É que foi muito... Foi com certeza, tipo assim, se foi ritual, foi... Com certeza não foi pra machucar, pra ensinar alguma coisa pra Daniela. Foi pra matar ela, porque foi no pescoço as tesouras, sabe? Foi no coração, foi tudo certinho, assim, os pontos, sabe? Certeiros, assim, pra atingir, pra ela morrer mesmo, assim. Que loucura. Já chegou algum lá pra você, né, finalizar algum corpo que tenha sido de algum tipo de pacto? Não, nunca. Nunca. Já chegou esfaqueado, assim, bastante, mas não, nunca foi por Tem um caso nenhum. que te chocou muito? Que eu peguei? Você falou, nossa, não precisava tanto. Eu peguei uma vez... Eu peguei uma vez gêmeos no laboratório. Eles tinham sido atropelados. Atropelado? Atropelados, ao mesmo tempo. Não, sem querer. Foram atravessar a rua e estavam sem a mãe. E aí foram atropelados. Aí chegou os dois, assim, tipo, com a mesma roupinha. Cristiane Torlone atropelou o próprio filhinho. Quando era pequena, ela ficou anos... Ela é uma atriz, sabe quem é, né? Cristiane Torlone. Sim. Gente, eu fui atropelado, mas tá tudo bem. Minha cabeça tem um cortezinho. Uns 5. No meio da rua? No meio da rua. Nossa. Uma Paraty veio. Só que ela breca. Sabe aquela coisa que tá aqui, aí mas ela brecou em cima. Assim, ela brecou em cima, não foi aquela que blá, 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 sabe? E aí você olhou, continuou andando e sua mãe continuando, fiquei no chão lá, né? Aí e sua mãe tava onde? Minha mãe não sei, porque eu tava com a minha avó. Meu Deus do céu, a sua avó então quase caiu dura quase no chão. Infartou, porque quase um menino morre. Quase infartou. Tadinho. Quase infartou. Mas, Maria, uma coisa que eu queria perguntar pra você. Teve algum caso que você falou assim, nossa, eu vou fazer um vídeo pro meu canal agora. Só que aí depende... Você foi estudando pra contar pros seus fãs. Você foi vendo o quão, sei lá, sórdido poderia ser. Aí você falou assim, não vou falar. Apesar da audiência que pode dar, eu não vou contar pra eles. Eu acho que teve um caso, sim. Eu faço isso com os casos que normalmente estão ainda em investigação e são brasileiros, então eu sei que a família ela pode ter um contato mais próximo, aquele vídeo chegar nela, em como tudo tá acontecendo ainda, eu tomo mais cuidado, sabe? Então, por mais que esses casos acabam ganhando mais visibilidade, porque tá acontecendo, então a galera acompanha mais pra poder também entender junto com a investigação, eu tomo mais cuidado. Só que teve um caso que aconteceu no Japão. Hoje em dia eu contei ele, mas eu demorei, tipo assim, desde 2022 pra contar esse ano, assim, o caso, sabe? E a galera pedia desde 2022.
E eu fiquei adiando de tão pesado assim que eu achava ele. Eu tinha certeza que o TikTok ia me derrubar também postando ele. Que era o caso da Junko Furuta, é um caso bem conhecido do Japão. Uma menina de 16 anos que foi sequestrada pelos colegas de classe da escola dela. E ela ficou 45 dias em cativeiro, sofrendo tudo na mão deles. Eles chamavam outras pessoas pra abusarem dela, eles abusavam dela. Eles queimavam ela com bituca de cigarro, deixavam ela pra varanda em frio 2 graus na rua. Porque ela deu fora nele, parece que eles queriam ficar com ela e ela rejeitou eles. Então ela tava indo embora de bicicleta da escola num dia aleatório e aí eles puxaram ela assim pra dentro do carro, sabe? E aí ela ficou 45 dias em cativeiro com eles, no porão da casa de um deles. Meu Deus, gente. No final ela teve uma convulsão, de tão desidratada que ela tava, morreu e eles... como é que eu vou explicar? Eles pegaram um tubo assim de cimento, de concreto e coisaram ela lá. Ela tipo, ficou... E como descobriu? Uma coisa meio Elisa no Samúdio. cimento, assim, Que dizem, né? Porque tinha tudo pra ser Ela perfeito ficou esse crime. concretada, assim. Como que descobriram? Porque estavam passando na rua e viram o negócio caído, assim. E, tipo, tinha umas partes do cabelo dela pra fora ainda, sabe? Não foi perfeita a concretagem? Não. Foi igual o ator da Record, sabe? Teve um ator da Record que também ele foi concretado no chão, assim. Um ator aí, eu não lembro o nome dele agora, Jefferson. Alguma coisa assim, também foi na mesma coisa, que ele foi morto e aí foi concretado, só que descobriram. Também não foi uma coisa perfeita, não foi um crime perfeito. Tem algum crime do Brasil que, assim, pra você é o pior de todos? Do Brasil? Tem um, eu não sei se, eu não considero assim, todos os casos eu considero o pior, na verdade, né? Mas um dos que, primeiro que veio na minha mente aqui, foi um caso que aconteceu no Paraná, não lembro em que cidade exatamente, mas uma mãe, ela conviveu durante 15 dias com a filha de 5 anos e o bebê de 2 mortos na cama da casa dela. E agindo normalmente. E ela matou eles. Ela asfixiou. Né? Ela tava vivendo o estágio puerperal, que durante ou logo após a parto ela não fica bem. Então, ela falou que ela tava... Quando ela foi pega e levada para depoimento, ela disse que ela tava cansada de cuidar dos filhos. Aí ela asfixiou eles com a gravata. O neném tinha quantos meses? Tinha 2 anos. Tem e a uma lá outra no tinha Espírito 5 ou Santo, 6. tinha um bebezinho de 3 meses, estava chorando muito. Ela matou, deixou debaixo da cama e depois colocou ele dentro de uma panela de pressão. Meu Deus. Por isso que é muito perigoso. O puerpério da mulher tem que prestar bastante atenção se ela tá bem, como que tá, porque às vezes pode cometer loucuras, não porque quer, mas por conta do estágio puerperal mesmo, sabe? Muitas mulheres acabam matando o bebê durante o parto por conta do que o puerpério faz na cabeça, sabe? Não, e nesse caso ela fazia tudo. Ela trabalhava, ela estudava, ela ia pra academia, ela voltava de 15 dias. E as crianças entrando em decomposição no quarto. E aí parece que ela entendeu, assim, eu acho que o que tinha acontecido, ligou para um advogado de Santa Catarina para ajudar ela, o que ela fazia, aí que ela foi pega, sabe? Esse começou a feder muito e aí num bar que tinha em cima e a polícia chegou lá e ela tava lá com os outros filhinhos, uma escadinha, uma atrás do outro. E dependendo de como é a morte também, em menos de 24 horas já começa a decomposição e o odor também. É muito rápido, muito rápido. Maria, você trabalha no IML? É no laboratório de estatopraxia, que é dentro, assim, é igual. É no ambiente. A gente às vezes precisa estar no ML pra fazer a família reconhecer o corpo, às vezes buscar um corpo lá, então a gente tá dentro dos dois, assim, sempre. Tem algum mito que você vê na internet, curiosidade das pessoas, que você fala assim, gente, não tem nada a ver com o que vocês estão contando aí, com relação ao que é o IML, onde você trabalha? Tem algum caso, assim, que você fala assim, pô, gente, isso aqui não tem nada a ver, não é bem por aí, não? A galera acha muito que, tipo, os IMLs são... É porque, assim, existe uma diferença muito grande do IML da ala do laboratório, onde a gente prepara os corpos, sabe? A ala do laboratório, dependendo de qual local que fica, ela é muito bem cuidada, sabe? A gente sempre tá higienizando tudo, porque às vezes a gente tá tratando de 3, 4, 5 corpos ao mesmo tempo ali. Então, são 3 macas e a gente tem que estar limpando tudo, porque, né, é muito sangue, é muita sujeira. Dependendo, às vezes fica muito odor também pela decomposição do corpo. E tem IMLs e o IML em si, quando chega o corpo lá, a galera tem muito essa visão de que, tipo, do mesmo jeito do laboratório, sabe? Muito limpo. Na verdade, não é, sabe? O IML é totalmente bagunçado, assim, tipo... Tem ML, não vou jamais citar o nome, mas tem ML que eu tive que buscar corpo algumas vezes que tinha corpo empilhado no chão. Tipo, um absurdo, assim, sabe? Então, eles são
tem MLs, assim, em alguns estados, algumas cidades que precisam ter mais de higienização, porque é uma loucura e até uma falta de respeito, porque a família, ela precisa entrar lá pra reconhecer o corpo, sabe? E às vezes tem mosca, às vezes é tudo junto, não é higienizado. Então é um mito isso que falam que, tipo, é tudo igual nos filmes, assim, sabe? ML arrumadinho, geladeirinhas que puxa assim. Não é assim, é tudo em cima do outro, em várias macas. É meio bagunçada a coisa. É meio bagunçado, infelizmente. Caramba. Não, eu achava que era uma coisa meio igual o CSI, assim, sabe? Quando você vê, que nem você falou, tudo organizadinho, luzes, aquela coisa toda. Não, com a etiquetinha, em cada geladeira, nada. Nada. Tem vezes que até eles que trabalham lá se perdem, assim, sabe? Em tanta gente que tá chegando. Uma loucura. O que você acha dessa história da galera achar que contar casos criminais ou séries, filmes, as pessoas leigas acham que isso é glamorizar o criminoso? Você concorda com eles? O que você pensa, Maria? Dessas séries serem de dar visibilidade pro crime. Eu acho que a gente tem que saber separar muito bem, assim, o que é glamorizar e o que é você estar assistindo aquilo para estudar sobre o caso, para entender como aconteceu aquele caso, por pura curiosidade também, que eu não julgo as pessoas assistirem. Muita gente, todo mundo que consome meu conteúdo tá ali porque é curioso, né, a maioria. Então, assim, são milhões de pessoas e eu entendo muito e, assim, eu não gosto de ver quando as pessoas estão... Tem nos meus comentários dos vídeos, às vezes mostra, eu tenho um fã... Gente, tem uns que comentam FC Suzane von Richthofen. FC? Ela é a que mais tem. A Suzane, eu vejo muito fã-clube da Suzane. E eu fico tipo assim, gente, eu não ligo pra seguidor, não. Eu faço questão que vocês parem de me seguir. Porque é diferente eu entendo que você gosta do meu conteúdo, gosta de assistir os casos, mas assim, uma coisa é pra você estudar, levar pro futuro, pra entrar pra criminologia também, que é o que eu fazia quando eu assistia e estudava sobre isso, sabe? E eu jamais vou vangloriar essas pessoas, entende? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa cabeça no lugar de saber diferenciar as coisas e entender que aquilo não é um filme, não é mentira, aconteceu de verdade. Então tem que ter sempre é aquilo que eu falei, ter esse filtro de quando tá no trabalho ser sério e depois fora, sabe? Eu entendo aquela brincadeira que o povo faz assim, antes ser Elise Matsunaga do que virar Elisa Samúdio. Porque assim, eu prefiro, né, me defender, para não falar outra coisa aqui, do que ir de arrasta. Mas a Suzane, gente, não tem como. Não tem como defender. Não tem. E tem todos os casos. Tem gente, igual aquelas pessoas que mandam cartas pra serial killers. Maníaco do parque. E os serial killers dos Estados Unidos, assim, tem muitos que recebem cartas, que casam dentro da prisão, sabe? Tipo, aconteceu em Tremembé também, mas lá fora acontece muito. E eu acho que não, gente, tem que ter a cabeça no lugar. Eu acho que a pessoa tá com algum problema psicológico quando se apaixona ou amorosamente ou vira fã de um criminoso, né? Vocês não acham? Exatamente. Eu acho que tem que procurar uma ajuda. Terapia, assim, entender o que tá passando na sua cabeça, porque não é normal você vangloriar o caso. Porque você vê quantas vezes, por exemplo, às vezes aparece um criminoso que é bonitão. Pô, que começa a ter fã, porque o cara é bonitão, só que, gente, peraí, o cara matou 50 pessoas. Exatamente. E o Maníaco do Parque nem bonito era. Não tô falando dele. Eu não tô falando dele. Inclusive o Assir, que é um rapaz que nós vamos... um homem que nós vamos entrevistar nos próximos dias, ele ficou chateadíssimo de ter colocado aquele ator para interpretá-lo. Ele é o que fez o livro Proibido de Tremembé. Ele queria que fosse Fábio Assunção, que parece mais com ele. Oxi, pera lá. Hoje... Você tá rindo, Maria? Eu não entendi. Não, ela mandou até um oxi. Eu achei engraçado que veio só a cara do Fábio Assunção na minha cabeça e ele, porque eu vi um vídeo dele comentando, mas ele falou que ele gostou da atuação do rapaz. Então, ele gostou da atuação, mas ele queria ser o galã, entendeu? A atuação é boa, mas a minha fuça é mais bonita que a dele. Eu vou assistir ele aqui, viu? Vou assistir. Faça isso. Querida, porque ele tem que mandar um pedido pra justiça. Exatamente. E aí demora muito. Nós vamos na casa dele, ele falou que ele prometeu que vai entregar coisas que ele jamais disse em lugar algum. Que tá no livro proibido. Tá no livro proibido. Gi, manda um recadinho muito importante pros nossos fãs, pros nossos vipados, que já a gente vai continuar esse papo maravilhoso com a Maria. Olha, gente, algo que nós três temos aqui em comum é termos que suplementar com magnésio. Eu já ia falar, não é cabelo. Não, cabelo não, mas magnésio é bom pro crescimento do cabelo, não faz milagre. Isso aqui, gente, milagre. Não tem como. Mas fazer com que o cabelo desenvolva mais, cresça mais, o magnésio é fundamental. Mas quem é o nosso expert de magnésio aqui é o Vanderlei. Vamos falar com a gente, Vanderlei? Hello, VIPs! Oi, Gisele! Prazer estar aqui para dar essa dica de saúde
Mas, Gisele, eu sei que você gosta, né? De beleza, cuidar da pele. Você vai gostar. Presta atenção porque nós falamos aqui de um magnésio diferenciado. É um magnésio que tem mais de 300 reações bioquímicas. Cuida da saúde física, saúde mental. Gisele, esse magnésio, ele é interessante porque quando a pessoa toma ele, ele vem na forma quelada, tem a biodisponibilidade. O corpo absorve completamente e ele já começa a agir sem ter efeito colateral. Parte intestinal. Você sabe que é importante um intestino regulado. A pessoa que tem um intestino regulado, desinflamado, ajuda a eliminar a gordura no fígado, até a pele, a cutis, vai ficar igual a da Gisele. Aquela tonacidade, o tônus da pele, vai ficar maravilhoso. Queda de cabelo, você nota que isso muda. O seu cabelo ele fica muito mais sedoso, muito mais forte, muito mais viçoso. Outra coisa, vamos falar de saúde cognitiva, né? Aquela pessoa que é agitada, parece um furacão, tá aqui, tal, no bom sentido. Pessoa que tem energia, mas cuidado, ansiedade faz a pessoa comer igual Tasmania. A pessoa tá comendo e aí o quê? Aumenta o peso. Por isso que é importante o magnésio, ele ajuda a reduzir, por quê? Aumenta a produção de dopamina, ocitocina, triptofano. Aquela pessoa que sofre com dor crônica, anda devagarinho, se movimenta, porque dói, incomoda. Isso pode levar à depressão, né? Afeta a saúde da pessoa, afeta até a vida social. Esse magnésio ele ajuda a reduzir a dor crônica. E agora, Gisele, é claro, né? Ditando moda aqui, copiando a Gisele. Nós vamos fazer uma promoção só para os VIPs. Se você está aqui, é inscrita, você é VIP, baby. Você vai ligar 0800 591 4564, vai ganhar o Seca Barriga que ajuda a emagrecer. Esse telefone e liga agora, Gisele. Gente, vender fiado é só aqui no Link Em VIP Piaçu. ou lá no Piaçu. Lá em Piaçu. Porque em nenhum outro lugar existe esse negócio de comprar e ter 45 dias para pagar. E outra! Lá, ainda sua ganha amiga. o Seca Barriga. Exatamente. Isso Então é- diz que lá, Gisele, ali, ó. 0800 591 4564. E já entre no verão, ó, sequinho e Do com, cheiro. com energia e com sistema cognitivo nos trinques. E pra quem tem cabelo, cabeludo. Pra quem não tem, faça o transplante. Ou uma peruca, que o tálamo vai pegar aqui cabeludo calma. e é a peruca que ele vai colar. Meu Deus do céu, é cada uma que a gente vê nesse link aqui, vou te falar. Mas, Maria, vamos lá. Tem um detalhe que está parando o Brasil e que você manja muito, que é sobre os crimes de Tremembé. Só que assim, todo mundo fala do Suzane, Elise Matsunaga, fala do Gil Rugai, uns crimes que assim são mais conhecidos, que são mais explorados, que a gente viu que viraram midiáticos mesmo. Mas você trouxe o da Poliana, que não é tão conhecido, e tem mais um que você falou aqui, que ia contar pra gente, que é Da personagem que inspirou a Raíssa. Em Tremembé. Isso foi um nome fictício que eles colocaram, né? Toda a questão também de preservar a pessoa, enfim. E aí foi inspirado no caso da Vanessa dos Santos Martins, né? Uma mulher que era casada e ela tinha um filho com esse casamento e ela também cuidava às vezes do enteado. E aí teve um dia que o marido dela deixou o enteado e o outro filho com ela e foi resolver umas pendências. Parece que o pai dele estava doente na época e ele precisava dar esse apoio, às vezes dormia fora na casa desse pai. E aí essa criança começou a chorar muito por falta do pai. Ele tinha, acho que era 5 ou 4 anos na época, criança. Chorou muito por falta do pai e ela começou a golpear ele com chutes, com socos, bater a cabeça da criança na parede. Ela colocou ele para tomar banho de água fria e tava muito frio no dia. Eu lembro quando eu li o caso, tava especificando isso, tava muito frio nesse dia. E ela deixava a criança chorando e saía, depois voltava e batia mais, assim, de pura raiva, até que a criança parou de respirar. Quando a criança parou de respirar, quem foi que avisou ela foi o outro filho. Disse, o menino parou de respirar, e, tipo, o que tá acontecendo? E aí ela ligou pra polícia, explicando, tipo, dando uma desculpa que ele caiu, bateu a cabeça, que não tinha sido a intenção dela. E aí ele chegou a ser levado pro hospital, mas tava sem vida. E ela foi condenada, tipo, mais de 30 anos de prisão. E em Tremembé é retratado, né, um pouquinho, assim, do caso dela, porque mostra o casamento que ela teve com o mesmo marido, depois ele ter perdoado ela, né? Porque foi o diabo que fez isso. Eles acreditam, acho que até hoje mesmo, que, tipo, ela tava possuída mesmo por um demônio. E ela acabou matando o filho dele, ele fala no altar que ele perdoa, A Suzane namorou o irmão dela, né? Casou com o irmão dela de 2015, de 2000 e... coisa até 2020, 2015 a 2020, eu acho.
Foi 5 anos de casamento que a Suzane teve com ele. E esse menino, ele era muito cristão e ele falava que acreditava na recuperação das pessoas. Tendo em vista que, né, a irmã mas matou... não é... calma aí, rapidinho. O irmão o que a Suzane casou era irmão da Poliana. Que abusou das crianças. Abusou das irmãs. Que é o caso que a Isso. Muito Maria abusar contou. de duas irmãzinhas, né, e matar os pais é menos pior, né, Luigi? Não tem menos pior. E ainda. é muito Pelo amor de Deus, e muito velho. curioso também, porque a Suzane, ela foi madrinha do casamento Dessa. da outra que matou o enteado e casou com o irmão da que mandou abusar as irmãs. Tipo E assim. esse menino acha que foi tudo diabo e que tá tudo certo. Corajoso, né? Os dois acham, né? Tipo, o da Suzane acha que todo mundo merece um perdão, né? Porque tá na Bíblia. E o outro perdoa a mulher porque achou que tava possuída. Por matar o filho dele a socos. Cadê, Luigi? Não, o que eu tô pensando assim. Que é real, né? Não, Família real. é tudo um absurdo, só que assim, a mente de todas essas pessoas, olha, é até uma loucura que eu vou falar. Pra mim, de todas essas pessoas, a mente mais maluca, a mente mais perigosa, pra mim segue sendo a da Suzane. Pelo jeito que ela manipula, porque eu tenho certeza, do jeito que ela manipula, ela pode ser solta, pode cumprir tudo que ela tem que cumprir. Pra mim, ela não vai mudar, cara. Ela não vai ser aquela pessoa reformada. Sabe, aquela pessoa que fica presa e fala, putz, paguei pelo que eu fiz, agora eu sou uma nova pessoa. Eu acho que não. Sabe uma pessoa perversa? Ela é completamente Os laudos dela manipuladora, são... Tanto que ela não conseguia... sociopata, né? Um laudo fala que é psicopata, os outros dois não, mas todo narcisista, altamente manipuladora, infantilizada. Então, assim, por mais que ela tá pagando ainda, que ela tá no regime aberto agora, tem uma criança que era o sonho dela ser mãe. Tá cursando direito, casada. Com Pra um poder se médico, defender. pai de 2, um médico exatamente como ela. Por que ele pegou a guarda das filhas? A mãe das crianças, quando teve o segundo bebê, entrou em depressão, daquele estágio puerperal que eu falei pra vocês, não estava bem. E aí ele começou a fazer um dossiê contra essa mãe que estava adoecida de depressão e começou a juntar tudo no computador dele. E ele continuando casado com ela. Ela abriu o computador um dia e viu aquele dossiê de provas que ele tinha contra ela, como se ela fosse uma péssima mãe, porque ela não estava sabia bem. disso. E como ela não estava bem psicologicamente, ele foi juntando tudo, em vez de amparar, não, meu amor, vou cuidar de você, tá tudo certo. Não, ele deixava ela fazer as coisas, fotografava, filmava, pintava e guardava. Até que ele entrou na justiça com aquele dossiê e, na verdade, ele ameaçou ela, vou entrar na justiça, vou pegar a guarda das filhas. Ela, por medo daquelas provas dela ser exposta para todo mundo, né, que ela estava sendo uma péssima mãe porque estava doente, ela dá a guarda das crianças para ele, com essa manipulação. E nisso ele me casa com ninguém mais, ninguém menos que Suzane von Richthofen. E a mãe, né, a madrasta das crianças, quem passa a cuidar diariamente das filhas dessa mulher, é a Suzane von Richthofen. Olha, E aí também ela trocando fica ideias, revoltada, assim. tenta entrar na justiça, só que, né, é muito difícil quando você já tem a guarda, quando o pai já pega a guarda e você dá a guarda do pai. E com certeza ela não deve estar bem da cabeça até hoje, porque você imagina, passar por uma depressão, perder as suas filhas com uma chantagem da depressão, esse pai poderoso, manipulador e cheio da grana. Só que imagina uma mãe dormir sabendo que quem dorme na casa das filhas dela é Suzane von Richthofen. É completamente absurdo, né? Hoje a Maria vai estudar mais, como ela não falou que ele não sabia Nossa, desse é. caso. Vou contar isso no TikTok. Ela vai você contar. sabia. Eu agora Vocês pegando não tudo, decorando tudo que a Fica Gisele falando, falou. Maria, que eu tenho hiperfoco no Ítalo Santos, mas eu estou focada. Eu falo, meu perfil tá lá. Não, mas é verdade. A do Gisele Ítalo chega aqui, midiáticos. ela chega aqui, ela fala: Oi, careco. Então, você viu o Ítalo Santos? E aí já começa. Não, mas é que é uma Porque loucura uma também, das minhas né? promessas de vida como advogada e como cidadã brasileira é nunca deixar esse caso ser esquecido, porque os advogados mas- querem isso. Só que antes eu era aplaudida por cada atualização, agora eu sou rechaçada. O povo acha, já pagou 3 meses? A Suzane ficou lá 30 anos, vocês acham que ela não mudou. E aí, Ítalo Santos, vocês acham que 3 meses ele mudou? Mudou não, filho, tem que ficar mais tempo preso. Tá pouco. Acabou com a vida dessas crianças. Tá vendo como que é? Ela é assim, ela vai soltando, ela vai fazendo assim, ela vai chegando. Danada, daqui a pouco ela tá a de postura pé. de advogada, né? Me respeita. Acabei de fazer um vídeo do Ítalo ontem e fiz Vou assistir. Sabe o que o vídeo do Ítalo? O Ítalo tá acabado. Eu falei, vocês estão achando que é o quê? Parque de diversão, cadeia? Tem o que povo tá não sabe acabado o que é mesmo. cadeia, não.
Ah, não, o povo tá tão ignorante, Luiz, que eu falei É que eles estão com o pessoal no Tremembé e estão achando que o povo é caracterizado daquele jeito, não é assim. Você gostou de Tremembé, Maria? Gostei. Esperava mais, esperava menos. Eu acho que eu esperava aquilo que foi entregue, sabe? Acho que a Prime Video entregou uma coisa boa, porque a intenção era mostrar como funciona o sistema semiaberto, né, dentro do sistema carcerário. Então, acho que foi bem mostrado, assim. Claro que uma série sempre tem um pontinho mais alto do que a realidade, pra também manter o foco da galera. Então, tem coisas ali que não são totalmente 100% verdadeiras, mas eu acho que entregou o que prometeu, assim, sim. Veria de novo, assisti 2 vezes, veria de novo. Por que não foi verdadeiro? A questão do Daniel forçar um suicídio lá, ele nunca tentou se matar, é um dos pontos também, sabe? E eu acho que até um pouco na questão, tipo, de conversas entre eles. Ninguém sabe exatamente como foi a conversa de cada pessoa lá dentro. Então, eles Porque o tempo montam é diferente. um cenário... Igual exato. aquele triângulo amoroso da Suzane, O tempo é Elise, diferente, porque foi primeiro- Na verdade, a Elise não já tinha existiu. terminado, né? Já tinha terminado e da exato. Suzane foi bem mais forte, foi depois. Só que pra ter essa E aí eles tinham tensão, ciúmes, parece, que quando a Suzane começou a aparecer com ela. pra ter essa tensão e pra segurar a gente, criaram o tempo era diferente. Mas é isso, né, Carela? Pera aí, que agora a gente tem que fazer aquele nosso merchan maravilhoso que é sobre ganhar o quê, Gisele? 50 mil reais. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Então, ó, se você quer ganhar 50 mil reais no final de ano, gente, renovar a sua casa, eletrodoméstico, sofá, olha, tudo que você quiser, você tem que cadastrar ali, ó. Big Prêmios Casa Nova, você pode concorrer a 50 mil reais nesse final de ano. Você pode comprar presente de Natal, pode comprar geladeira para casa, pode comprar, o que mais? Máquina pra de comprar lavar, tudo pra casa e televisão. Exatamente. Lá vem ela. Dá pra comprar tudo. Eu tô precisando ir trocar minhas TVs, porque não tá pegando todos os streamings pra eu ficar lá presa. Ah, tá querendo pegar Smart TV. Ó, Isso. gente, 50 mil reais. Então, ó, você tem que fazer o quê? Se cadastrar ali, ó. Big Prêmios Casa Nova. Ou então você pode entrar aqui, ó. Nesse QR Code. Tem esse QR Code aqui embaixo que é o mesmo. Você vai lá e se cadastra, porque no dia 22, se eu não me engano, no dia 22 de dezembro, o vencedor da Fazenda vai anunciar o nome do vencedor também do nosso sorteio, do nosso programa aí de concorrer a 50 mil reais. O que você faria com 50 mil reais, Gisele? Nossa, Além de TV que você já da falou. entrada TV. do meu AP em São Paulo, dava pra casar com esse dinheiro, Casar dá pra fazer uma muito casar na tua viagem. cabeça. Alô, Cauê! E você, Maria, faria o que com 50 Eu mil tenho reais? 34 Eu anos. faria a mesma coisa, eu já botava assim, ó, casamento, entendeu? Já tem seu AP próprio? Não, alugado, já podia dar Então, entrada dá no entrada. AP, exato, dar uma viajadinha, Tem né, uma gente? casa que tá vendendo no precinho, que é lá no Brooklyn ali, tá pintada de branco agora. No Que a precinho. Suzy morava lá. Ah, Deus me livre. Você não comprou Deus Campo me livre. Belo ou pro Brooklyn Campo ali? Belo, é Campo Belo. Não, gente, ó, Deus pega esses me 50 mil livre. reais, compra o que você quiser, mas não dá Mas entrada não nessa vai casa morar na aqui, casa não. da Suzy, Exatamente, não. vai lá, Não, viaja, Vai viajar, a gente pega um renova a avião, casa. nós pega um avião e vai pra, sei lá, Nova York, Itália, França. meu Comprar Deus. um apartamento. Exatamente, já dá É. entrada. Então, ó, não deixe de concorrer. Entre lá, bigprêmioscasanova.com para concorrer a 50 mil reais neste final de ano. Que prêmio, que Papai Noel chegando na sua casa, né? Então, não deixe de concorrer, Dona É Gisele isso. Bicalho. Obrigado, Maria, mais uma vez pela sua Eu que participação. agradeço, gente, eu amei conversar com E a vocês. gente, você vem mais vezes e Por assiste favor. o programa do Assi, que vai ser babado. Exato. Amor, eu tô ansiosa, Não, eu tô ela- hiperfoco em Não esperar sabe o que esse eu já tô programa, esperando? entendeu? Eu já tô esperando Ela fazendo vídeo. ela assistir e fazendo Reagindo. vídeo. Ela Ela vai lógico. fazer o vídeo da minha fofoca pra pegar o meu engajamento do vídeo. Tá vendo? Ah, até parece. E vai pegar. Vou Vai pegar. pegar. E vai pegar. E vai pegar. Maria, muito obrigado, viu? que agradeço, Obrigado gente, por ter vindo obrigado. mais uma vez, a primeira vez comigo, mas que Verdade. seja a primeira de muitos, que você volte sempre aqui. Pode Só deixar. que você quer, agora você estava falando até nos bastidores pra gente que você é perita forense. E você quer ser Perita criminal. Perita Estudando criminal. pra concurso aí. Tá estudando para concurso. Sim. O que muda do perita forense para perita criminal? O Para quem é perito- leigo no assunto. O perita criminal, você tem acesso ao local do crime, a mexer ali nos vestígios, a mexer no corpo, até aquele acesso mais É fechado. um CSI. Exato. E a perícia forense, a gente trabalha recebendo aquelas pistas, aqueles vestígios e estudando e investigando o caso com a área papiloscópica, de digital, descobrindo DNA, laboratorial.
É um pouquinho mais dentro das investigações, em vez de no crime. Então, na próxima, Maria vem aqui falar crimes que ela já ajudou a desvendar, ajudando Tudo. a polícia. É isso. Tudo. Tá bom? Gente, Gente, beijo, muito até obrigado. amanhã, fiquem com Beijos, Deus. até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um beijo. Maria, onde o pessoal te encontra? No Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Mas como é que é? Maria? É Maria Oise, H-E-U-S-I. É isso. Maria Royce? Oise. Oise. Isso. Então, Maria Oise, entrem lá no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais você encontra lá tudo sobre true crime, peritos, você sabe tudo com essa menina que tá aí, maravilhosa aqui na live do Link VIP. Então, até mais, um beijo e tchau!